Abra sua Bíblia no trecho que foi lido, o livro de Hebreus, capítulo 10. Vocês viram no capítulo anterior, não é, onde concluímos, mostrando que Jesus Cristo foi superior a Melquisedeque, aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes antigamente, tudo isso. Mas aí vem a continuação, nesse capítulo 10, em que o autor, o escritor, diz assim: porque tendo ali a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Eu disse da vez passada que os sacrifícios, irmãos, não tiraram o pecado de ninguém. Aí alguém pode perguntar: então, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todo mundo foi para o inferno? Não, senhor. Não, senhor. Eles ficaram guardados debaixo da lei. Guardados debaixo da lei. A lei que exigia sacrifícios. Cada animal daquele que era morto, sabe o que acontece? Ele era uma figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue dos bodes do Cordeiro não tiraram o pecado, mas Deus aceitou como para perdoá-los, porque eles ofereceram uma vida inocente, eles foram perdoados, mas não foram salvos. Só foram salvos depois que Cristo morreu na cruz. E eu disse a vocês, e eu dizendo isso na escola teológica, na aula passada sobre doutrina do pecado, não é? Um irmão ficou muito admirado: pastor, nunca vi falar nisso, e o sacrifício de Cristo teve efeito retroativo. Pois é, como a gente viu, não é? Em outras ocasiões aqui, nós vimos que eles esperavam as promessas, mas não alcançaram, morreram sem ver, mas esperaram. E Hebreus aqui diz que a lei nos guardou, nós fomos guardados debaixo da lei. Vamos estudar isso mais na frente, tá? Deu para você entender, não é, irmãos? Os sacrifícios foram agradáveis a Deus, né? Deus mandou que se oferecesse sacrifício pelos pecados, pela culpa, por gratidão, etc. Mas não tiraram os pecados. Vocês viram no texto que eu li aqui. Por isso que diz, eles não podiam aperfeiçoar. As pessoas se chegavam a Deus através dos sacrifícios. E prossegue. De outra maneira, ou seja, se eles se vissem, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Os pecados eram oferecidos sempre, irmão, e anualmente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e oferecia sacrifício por ele e por todo o povo, uma vez por ano. E só quem entrava no lugar santíssimo não eram nem os sacerdotes. Veja como é diferente de hoje, né? O lugar de adoração a Deus, que era lá o tabernáculo, se dividia em quantas partes, irmãos? Quem se lembra? 3 partes, viu, juventude? Anote isso aí. Vocês gostam de coisa bem demonstrada, não é? 3 partes. Primeira parte, quando você chegava, tinha uma porta, como se chamava? Era o pátio. O pátio era onde se oferecia, onde tinha o altar do holocausto, onde se oferecia sacrifício pelo pecado, entende, irmãos? Era ali que tinha que levar o carneiro para matar, a vaca, o boi, a cabra, era ali. Era um sangueiro medonho, um sangue terrível, não é? Tinha várias mesas onde os levitas ficavam, e o pecador, o pecante, vinha trazer o animal para ser morto. Aí você pensa que o levita fazia aquilo? Não, botava o animal ali, mandava o pecador colocar a mão na cabeça do bicho lá, da vítima, agora corta a cabeça dele. O senhor pecava então um facão e pá! O sangue espirrava. Imagina esse povo que tem medo de sangue, como é que faria? Desmaia. Eu acredito que alguns até desmaiaram lá também, né? De ver aquela coisa tão terrível. Um animalzinho inocente, cordeiro de 1 ano, ficava berrando, mas ninguém podia soltá-lo, não é verdade? E era morto. Aí Deus aceitava, porque uma vida inocente foi morta pelo pecador, que devia morrer. Mas Deus não quis aceitar
sacrifícios humanos, viu, irmão? Então, é por isso que Deus aceitava. Então, debaixo da lei, eles ficaram guardados, até que Cristo morreu. Quando Cristo morreu, aí sim, o efeito do sacrifício, do sangue de Jesus, derramado no Calvário, teve efeito presente e até o passado também. Dê glória a Deus por isso, viu? Você tem uma figura disso em João 5,24, quando Jesus diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem crê em Jesus aqui, levanta a mão assim. Então Jesus tem a vida eterna no presente, não entrará em condenação no futuro, mas já passou da morte para a vida, o passado. Na sua vida, Jesus agiu, o sangue de Cristo teve efeito, no presente, no passado e no futuro também. Agora, no futuro, depende de você. Depende de você. Você obedecer a Deus, se santificar, não viver em pecado, não é? Desobedecendo a Ele, então você não terá mais condenação. Romanos 8:1 diz: eis que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está vendo? Só tem dois tipos de crente, irmãos, em relação à vida espiritual: os espirituais e os carnais. A Bíblia tem essa coisa, essa dicotomia, não é? Céu e inferno, porta larga, porta estreita. Está entendendo? Caminho largo, caminho estreito. Entendeu? É isso. Crente carnal e crente espiritual. O crente carnal, ele é muito fácil de cair e não chegar no céu. Já o espiritual é diferente. O espiritual está firme com Deus, está firme com Jesus, dá lugar ao Espírito Santo, procura se encher do Espírito Santo e viver de acordo com o Espírito e não de acordo com a carne. A carne, aprenda, irmãos, não é o corpo, não. Quando diz que a carne para nada aproveita, se fala da natureza. A natureza humana é chamada de natureza carnal, chamada de carne, entendeu? O corpo não peca, não. História é essa, o corpo peca? O corpo é apenas um instrumento. Quando você mente com a sua boca não vai mentir sozinha, não. Se a sua boca começar a falar sozinha, corra para o médico, você está doido, está endemoniado. Não é verdade? Está doido, está endemoniado, começar a falar sozinho. A boca só fala o que você quer, você pensa. Seus ouvidos, você só escuta o que quer. Está assistindo televisão, você está vendo pelos seus olhos, vendo porcaria, não é? Os seus olhos não vai puxar você para lá, não. É você quem vai, se senta, pega o controle, liga um canal e fica assistindo. Entendeu? Eu perguntei uma vez lá em Bela Vista 1. Cadê o dirigente Bela Vista 1? Bela Vista 1 eu fui visitar de surpresa, não é? Cadê? Tá bom. Não era você que estava lá, não, era outro. Bela Vista 1, estava cheia a igreja no dia de semana, eu fui visitar de surpresa. De vez em quando eu faço isso, né? Aí o pastor disse: pastor, não, já que é culto de doutrina, então eu passo o púlpito para o senhor, pois o senhor dá doutrina. E está bem. E eu não me lembro qual foi o assunto que eu escolhi para falar. E lá para as tantas, sobre a maneira do crente se comportar, santidade, etc. Eu disse: olha, irmão, tem crente que não tem tempo para ler a Bíblia, para orar, mas tem tempo para assistir novela. Aí eu perguntei: quem aqui assiste novela? Era uma igreja cheia. Sabe quem levantou a mão? Uma única pessoa, uma menina de seus 13 anos, por a idade de vocês. Ela fez assim: eu assisto. As outras, um olhava para a outra assim, ó, de banda, mas não levantaram a mão. Aquela menina levantou a mão. Aí eu disse: minha filha, eu dou meus parabéns. Não porque você assiste novela, mas porque você tem personalidade. Você teve coragem de expor
diante de uma multidão dessa, quando tem gente aí, colega sua, que eu sei que assiste, que eu estou percebendo, e mulheres casadas também, mas não tem coragem. Se ela não levanta a mão, é porque ela está dizendo, eu não assisto. Está sendo hipócrita. Aí eu disse parabéns a ela, disse, minha filha, uma segunda pergunta, qual é a novela que você está assistindo? Ela disse, Morde e Assopra. Eu disse, como é, minha filha? Morde e Assopra? Que coisa é essa? Eu ainda raciocinei assim, deve ser o cão que morde a pessoa e assopra para a pessoa não sentir. Deve ser isso. Eu disse, minha filha, só uma última pergunta. Aí fiz um teatrinho que eu já fiz aqui, vou fazer de novo. Aí me sentei lá numa cadeira. Vá para aquela cadeira, por favor. Aí a igreja toda olhando para mim assim, calada, como vocês estão, sabe? Me sentei e disse, minha filha, deixa eu fazer a última pergunta a você. Quando você assiste essa tal de Morde e Assopra, que coisa mais esquisita, né, irmão? Você assiste Morde e Assopra. Essa cadeira está vazia aqui, lá na sua casa. Você está diante do televisor assistindo essa coisa aí. Eu pergunto a você, Jesus está ao seu lado assistindo com você? O que é que vocês acham que ela respondeu? Ela não falou, mas fez assim com a cabeça, ó. Dizendo, Jesus não está ao meu lado quando eu assisto novela. Não é? Eu digo, muito bem, minha filha, agora você já sabe. Se quiser assistir novela, continuar, é problema seu, diante de Deus, tá? Mas deixa o meu conselho, não fique num lugar onde Jesus não possa ficar com você. Amém, meus irmãos? Não entre no lugar onde Jesus não pode entrar com você. Não sei como a evolução espiritual, o desenvolvimento daquela menina, mas o recado foi dado. Então, meus irmãos, precisamos ser santos. O sacrifício dos animais não tirava, mas o sangue de Jesus Cristo e São João nos purifica de todo o pecado. Agora, para o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, purificar todo o pecado, é necessário que você se arrependa e peça perdão, e com disposição no coração de não fazer mais. Provérbio 28:13 diz, aquele que confessa as suas transgressões, os seus pecados, e deixa, alcança misericórdia, mas o que encobre nunca prosperará. Não brinque com o pecado, irmão, não brinque. Teve o caso de um irmão, lamentavelmente, um obreiro, faz tempo isso, ele pecou, adulterou, encobriu, contou na frente da igreja, ministrando a ceia, tudo direitinho lá, mas quando foi um dia, a mulher com quem ele adulterava, no dia da ceia, meus irmãos, Deus tocou no coração dela, está vendo? Você está contribuindo, você está em pecado e ajudando ele a pecar. Ela ficou tão incomodada que veio pedir a disciplina dela. Pastor, Deus me tocou no meu coração e eu quero ser disciplinada, entendeu? Porque eu adulterei com o irmão fulano. Eu sabia que era um caso que podia ser grave, fui para o computador e tomei a palavra dela por termo de depoimento. Eu, quando era sargento do exército, eu fui escrivão de 38 inquéritos, porque eu escrevia muito rápido, e os oficiais queriam que eu fosse o escrivão. Então, imediatamente tomei o termo dela, e ela disse tudo o que fez. E agora a senhora vai assinar. Ela assinou. Bom, eu vou chamar o irmão. Se ele confessar, você não precisa mais vir aqui. Mas se ele não confessar, eu vou ter que chamar você para fazer um termo de acareação. Está certo, pastor. Marquei o dia, chamei aquela pessoa, o pecador, não é? Ele sentou-se e disse, meu irmão, eu lamento muito ter um assunto muito constrangedor para você. Uma pessoa veio aqui, disse o nome dela, disse que você teve um caso com ela. Preste atenção, irmão.
A reação dele, sabe qual foi? Absolutamente, isso é mentira, pastor. Isso é o diabo. O diabo querendo para acabar minha vida, meu ministério. Aí eu fechei a Bíblia. Amado, eu vou precisar ouvir o seu depoimento. Coloque aqui a mão em cima dessa Bíblia. Ele colocou. Agora diga comigo, eu, fulano de tal, ele disse o nome, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, eu declaro que não pequei com essa pessoa. Você sabe o que você acabou de fazer? Você usou o nome do Senhor. Jesus disse, maldito aquele que usar o nome do Senhor em vão. Está ciente disso? Aí citei provérbio para ele. Se você pecou e confessa, vai ter misericórdia. Mas se encobrir, não vai prosperar. Está ciente disso? Estou. Fui para o computador, peguei todo o depoimento dele. Ele negou tudo, irmão. Tudo. Tudo que a mulher disse, ele negou tudo. Bem, assina aqui. Ele assinou. A irmã já estava lá, mandei chamá-la. Ela veio, viu? Sentou de um lado e do outro. E disse, bom, irmã, tudo aquilo que a senhora disse, o nosso irmão aqui disse que você mentiu, caluniou ele. E calúnia é crime de acordo com o Código Penal brasileiro. Crime contra a honra. Ela olhou assim e disse, pastor, eu já estou disciplinada. E eu esperava que o pastor fosse homem para assumir o que ele fez. Não, o homem revoltou-se. Bom, mas então, vamos fazer o termo. Fazia pergunta a ela, pergunta a ele, ele negava. Ela dizia sim, ele negava. Terminou tudo, eu disse, irmã, a senhora já pode estar liberada, pode ir embora. Muito obrigado pela sua cooperação. Ficou só ele comigo. Disse, meu amado, o que é que você vai fazer agora com essa pessoa? Já que você disse que ela mentiu, caluniou, não é? O que você vai fazer? Fazer nada não. Vou entregar a Deus. Eu disse, se eu fosse você, não entregava a Deus só não. Eu entrava na justiça contra ela. Né? Moveu um processo. Me caluniou, mentiu. Tem que provar. Não, mas eu não interessa não. Olha, eu lhe aconselho a entrar na justiça contra ela. E a igreja lhe dá um advogado de graça, você não paga nada. Chamei o advogado da igreja, fez a procuração, pronto. Deu entrada na justiça. Olha, irmão, não passou 3 meses, o processo sumiu, Ivan, do cartório. O processo desapareceu misteriosamente. Até publicou no diário, publica, né? Sumiu. Eu disse, rapaz, sumiu, agora o que você vai fazer? Não, vou fazer nada não. Já falei para minha esposa, ela acredita em mim, é o demônio, é o cão, é o satanás. Tá bom. Fazer o quê? Aí ficou, irmãos, a mulher disciplinada e o homem não. E vieram me criticar. E pastor é assim, viu? Mas pastor, como é que o senhor disciplina a mulher, não disciplina o homem? Eu digo, me coloca no meu lugar. Ela confessou. Confessa, né? Tem nada contra mim. Mas ele, se eu discipliná-lo, ele pode entrar na justiça, um processo contra mim. Mas tem uma coisa, se ele pecou, ele está escapando da justiça humana, mas de Deus ele não escapa. Viu? E o aperto foi tão grande que ele entregou a igreja, que se espalhou na cidade. Olha, irmãos, isso aí é um exemplo que eu estou contando da experiência pastoral. Vocês terem cuidado, nunca mentir quando pecar, porque a mentira é pior do que o ato. O ato pode ser resultado de uma fraqueza, né? Mas a mentira é consciente, a mentira é planejada, é Satanás botando na cabeça. Pronto. Aí ele foi embora para outro estado, que eu não vou dizer onde. Foi embora porque arranjou um emprego lá e tal. Tá bom. Fazer o quê? 5 anos depois, irmão, 5 anos depois,
eu recebo um telefonema de uma pessoa da família dele, lá de São Paulo. Pastor Linaldo, o senhor se lembra daquele caso que aconteceu, fulano e tal? Me lembro, sim. Pastor, Deus deu um aperto nele aqui, e ele confessou que mentiu para o Senhor, e praticou tudo aquilo. Está vendo, irmãos? Com Deus não se brinca. Jesus disse, nada encoberto que não seja descoberto. Se não for descoberto hoje, é daqui a um tempo. Se não for descoberto, na eternidade vai ser descoberto. Ele disse, bem, meu filho, ele não é membro mais daqui. Ele levou carta de mudança. Fala para o pastor dele. Me deu o telefone do pastor. Falei com o pastor disciplinou para lá. Não brinque com Deus, não brinque com o pecado, não seja crente fajuta, não seja crente hipócrita, não. Sabe por quê? Está escrito na Bíblia, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que disso passa é de procedência maligna. Está vendo? Com Deus não se brinca. Então, aqui está dizendo que ofereciam sempre sacrifício. Por quê? Sempre precisava repetir o sacrifício, não é verdade? Sempre. O versículo 4, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então, se o sangue do touro e de bode não tiraram o pecado, os crentes do Antigo Testamento não estavam salvos. Tinham os pecados cobertos, diante de Deus, mas tirar não. Agora, quando João Batista estava batizando lá no Rio Jordão, e Jesus se aproximou para ser batizado, não é? João disse o quê? Aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dê glória a Deus por isso. Agora, cuidado com a armadilha, viu? Olha, alguém diz, não, está dizendo que Jesus tirou os pecados do mundo, não tem mais pecado. Isso é uma armadilha do Satanás. Tira o pecado do mundo de quem confessar os pecados a Ele. Arrependei-vos e crede no Evangelho, louvado seja o nome do Senhor. Está entendendo? Então, o sangue de Cristo purifica de todo o pecado, desde que você confesse. Eu não brinco com Jesus, eu vou confessar, mas na semana que vem eu faço de novo. Nunca Ele vai te perdoar, porque eu só vejo a boca da pessoa, só vejo a pessoa, mas Deus vê o coração. Dê glória a Jesus, meus irmãos queridos. Aí diz aqui, pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Onde é que está escrito isso? Diz assim, holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Leia comigo o Salmo 40, vamos lá, abra a Bíblia aí, gente. Doutrina não é pulando para lá e para cá, não. Doutrina é abrindo a Bíblia. Salmo 40, versículo 6. Salmo 40, versículo 6. Aqui vai falando assim, meus irmãos. O versículo 6 diz, sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocaustos e expiação pelo pecado não te agradaram. Não te agradaram. Está vendo? Isso aqui era uma linguagem profética, que Davi, quando escreveu esse salmo, não sabia nem direito o que ele estava dizendo, né? Só que se referia a Jesus. Aí quando Jesus então veio, citou este salmo, e disse mais, então disse, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleite-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração, louvado seja o nome do Senhor. Então você veja que a Bíblia, ela é um encadeamento, não é? De mensagens entre o Antigo e o Novo Testamento, viu? Então está aqui escrito, pelo que disseste, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Quer dizer, Jesus, para vir aqui para tirar o pecado do mundo, teve que assumir um corpo, receber um corpo humano.
Ele era só espírito lá no céu, mas o espírito não morre, Deus não morre. Jesus, o Filho de Deus, não morreu. Quem morreu foi Jesus, homem, o Filho do homem. Então, por isso ele teve corpo preparado, na verdade, para poder se oferecer em sacrifício. Então, disse aqui: venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro o quê? Primeiro testamento para estabelecer o segundo. Primeira aliança para estabelecer a segunda, não é? Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Temos sido santificados pelo sacrifício de Jesus, irmão. Nós somos santificados pela palavra de Deus. João 17, está escrito lá, não é? Santifica, Jesus disse orando ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você quer ser santa, quer ser santo, leia a Bíblia. Tem muito crente que não está bem santificado, porque não lê a palavra santifica, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, tá certo? Somos santificados pelo sangue de Cristo, como está escrito aqui, não é? Glória a Deus. O 11, e assim todo sacerdote aparece cada dia, demonstrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem tirar os pecados. O 12, mas este, que é Jesus, havendo oferecido único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Ele só fez um sacrifício dele próprio, não é? E por que ele está à destra de Deus? Porque ele ressuscitou, conforme ele prometeu, não é? Que iria morrer, mas ao terceiro dia haveria de ressuscitar. E a nossa felicidade, irmãos, que se Jesus não tivesse ressuscitado, Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. Mas graças a Deus que ele ressuscitou. E tendo ressuscitado, São Paulo diz que ele foi as primícias dos que morrem. As primícias, quer dizer, o primeiro que se levantou dentre a morte foi Jesus. Ele participou, portanto, da primeira ressurreição, não é? Porque só tem duas, entende? Então a primeira ressurreição, Jesus participou da primeira. Aqueles que ressuscitaram depois da ressurreição dele, também foram a primeira. Os crentes na vinda de Jesus, que estiverem mortos, serão ressuscitados, tá certo? E os que estiverem vivos serão arrebatados, e vão para o encontro de Jesus nos ares, não é? Glória a Deus por isso, viu? E ele diz, daqui em diante esperando, está lá esperando, ó, até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Sabe o que é isso, irmão? É porque Deus tem inimigos. Jesus tem inimigos. O Espírito Santo tem inimigos. A igreja tem inimigos. Todas as pessoas que não creem em Deus, que afrontam a Deus, que preferem viver no pecado, estão condenadas e são inimigos de Deus. São considerados espiritualmente inimigos de Deus, porque a cada pecado na vida, e a incredulidade é um pecado grande. A incredulidade é a mãe de todos os pecados. A pessoa está pecando contra Deus. Às vezes não rouba, não mata, não adultera, não é? Não se prostitui, mas não crê em Deus. Isso é pecado. É lamentável. Abra comigo João 3, 16 a 18. Volta na sua Bíblia, Evangelho de São João. João 3. Vamos ler o 16. Agora eu quero que vocês leiam comigo, todo mundo. 16 a 18 e até a 19. Vamos lá. 1, 2. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Está aí, meus irmãos, o resumo de toda a história da humanidade, em relação ao futuro, entende? Quem nele crê, em Jesus, crê como Salvador. Aí o senhor Papa da Igreja Católica, não é? Eu respeito todas as igrejas, mas o Papa fez uma reunião no Vaticano com um líder budista, um líder hinduísta, um líder espírita, um líder shintoísta, líder, ele o católico, e até um pastor protestante de São Paulo foi para lá também. É verdade. Uma reunião ecumênica. E o senhor Papa disse que toda religião leva o homem a Deus. Eu nunca vi o Papa citar a Bíblia, irmão. Se alguém viu, me diga. Nunca vi sua santidade, pois esse é o tratamento dele, pronome de tratamento é santidade. Nunca vi sua santidade abrir a Bíblia ou citar um versículo da Bíblia. Não tem. Onde é que tem na Bíblia, católica mesmo, dizendo que toda religião leva o homem para o céu? Vocês já foram católicos, alguns? Tem isso não. Jesus disse em João 14, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem a Deus, a não ser por mim. Amém? Então não adianta, só Jesus é que salva, porque Ele é o único que é Deus, que veio, se fez homem, e morreu pelos homens, tá bom?